Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déia Fernandes, começando mais uma live nesse sábado, primeiro dia de fevereiro, exatamente às 22h58, com alguns minutos de atraso, mas vocês me perdoem as dificuldades de rede, vocês já devem imaginar. Para quem não me conhece, sou advogada, internacionalista, jornalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. Ontem eu estive aqui na página Ecoando a Voz dos Mártires falando sobre a questão do famoso e terrível coronavírus. Ontem eu trouxe algumas informações para vocês, não somente do Brasil, como de alguns países, o que estava acontecendo e como vem aumentando o número de doentes, tanto na China como no mundo, e os países estão tomando diversas ações para tentar diminuir o impacto dessa doença nos seus países. Eu colhi algumas informações e vou trazer para vocês hoje. Então, muito boa noite ao Jorge, que está entrando, Jairo está sempre aqui, nunca nos abandona, inclusive no YouTube. E eu queria dizer para você que não sabe que nós temos uma página no YouTube, vai lá, página Ecoando a Voz dos Mártires, lá no YouTube, curte a gente lá, brevemente, só um minutinho que eu estou só compartilhando na minha página, ou melhor, tem um tal de sala de vídeo, então eu vou jogar aqui da sala de vídeo para ver o que vai dar. Boa noite, Kátia Medeiros. Então o que acontece? Deixa eu só compartilhar aqui, vamos ver se vai dar certo. Então, o que acontece? Ontem eu fiz uma live, o pessoal gostou muito, em razão das informações que foram trazidas, mais de 4.000 pessoas assistiram essa live, apesar das minhas dificuldades, né, de acesso à rede, mas a gente conseguiu. E hoje, como a gente acabou de saber que o Brasil aumentou o número de casos suspeitos e também está um quiprocó aí. Boa noite, Odete, boa noite a todo mundo. Cadê? Boa noite, Kátia, muito boa noite a todo mundo. Então, como as pessoas assim estão também na dúvida sobre o nosso governo, afinal de contas, o governo Bolsonaro está agindo de forma correta ou não? Então, a gente vai debater, vai trazer algumas informações e conversar sobre essa situação com vocês, ok? Pelo que eu estou vendo aqui, eu consegui já compartilhar. Como eu estava pedindo para vocês, cadê aqui? Como eu estava pedindo para vocês, por favor, ajudem a compartilhar. Se não for vocês, eu não consigo, tá? Eu estou sendo muito boicotada aqui nas redes e eu estou impedida até, eu acho que 8 de fevereiro, de compartilhar qualquer coisa que eu tenha postado na página ou de amigos postando. Então tá, vamos então começar sem mais delongas sobre coronavírus. Eu quero começar, gente, essa live hoje trazendo a fala do infectologista Leonardo Wessmann. E eu vou trazer a fala dele porque vai mostrar porque eu, particularmente, estou preocupada com mais esse vírus que está aqui no Brasil. Porque vocês vão ver que o coronavírus não é o único que deve trazer preocupação para a população brasileira. Vocês vão ver isso já já. Hoje a minha iluminação não está muito boa. Só um minutinho. Ô, Dani, vou aproveitar e beber água, tá? Porque já me orientaram a beber água, dizendo que eu não estou quase bebendo água, é ruim para a garganta, então eu vou beber. Em tempos de coronavírus é importante a gente estar bem hidratado, tomando bastante vitamina C, comendo bastante inhame, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Até aula de medicina eu estou dando aqui, mas rapidinho. O Dani não apareceu para resolver a questão aqui da iluminação, mas vamos embora. Então, o Leonardo, que é infectologista, ele disse o seguinte:
O vírus é da mesma família dos coronavírus, mas por ser novo, não se sabe quão contagioso ele é. Sabemos só que as pessoas foram até o mercado da China, mas qual é o nível de contágio? Pode ser só via aérea, secreções, ele termina assim. Então, entendeu bem? Não se sabe muita coisa sobre esse vírus. Então, até para combatê-lo, tudo é quase que especulação, né? Então, os infectologistas não sabem nem a forma ainda de transmissão, se é só por via aérea, se é por secreção, como alguns vírus que foram bem letais no passado, se eu não me engano, o ebola era por secreção e matou muita gente, principalmente na África. Então, a coisa ainda está muito nebulosa e é por isso que a gente deve sim se preocupar. Bom, os cientistas do Colégio Imperial de Londres estimaram que a taxa de transmissão desse novo coronavírus entre os seres humanos é de 2 a 3 pessoas, ou seja, cada pessoa pode contaminar de 2 a 3 outras. Né? Esse relatório foi divulgado no dia 25 de janeiro, foi feito de forma preliminar, mas ainda não se tem certeza. Como eu falo, está tudo ainda assim, a gente não tem muita noção com o que a gente está lidando. Né? Mas as atualizações acerca da doença hoje é que essa epidemia, primeiro estavam chamando de surto, agora a imprensa já está chamando de epidemia, já matou 304 pessoas na China. Vou repetir, 304 e mais de 14 mil foram contaminadas em 24 países. No Brasil, não há casos confirmados, mas a gente vai falar já já sobre isso. São 16 suspeitas em 5 estados, segundo o balanço do Ministério da Saúde, que foi divulgado nesse sábado. Todo dia o Ministério da Saúde está trazendo atualizações sobre isso, mas tem um pequeno problema. O caso que chamou mais atenção foi em Paulínia. Um homem de pouco mais de 40 anos tinha voltado da China e ele apresentou os sintomas da doença. Então, a agente de saúde, né, a enfermeira, creio que foi enfermeira, que teve contato com ele, ela está também com os sintomas. Então, entendam bem, gente, a gente está vendo aí o Ministério da Saúde dizendo que o Brasil, o nosso ministro Mandetta disse que o Brasil tem um sistema robusto para poder enfrentar o vírus, quando, de fato, a gente sabe que não tem. E daí que um dos primeiros casos ser confirmado, e se for confirmado, o governo pode até decretar calamidade pública. A gente vai ver isso mais à frente. Mas se for confirmado, mostra que, gente, num país que a própria agente de saúde que lida com um paciente suspeito de ter pego a doença, se ela hoje, ela e a família dela estão isoladas porque ela tem a suspeita também da doença, então a gente vê que esses tais protocolos que tanto se fala por aí, eles não estão sendo bem seguidos, porque não era para ficar doente. Outro detalhe, hoje eu li os jornais e, pasme, querido, você que já está desesperado atrás de máscara, né? E são alguns tipos que tem no mercado, e já tem notícia de que se ampliou a venda dessas máscaras no Brasil, mas fique atento, as máscaras não são 100% eficientes, elas não garantem que você vai deixar de pegar o vírus. É claro que seria bom até usar. Muito embora o Ministério da Saúde está dizendo não precisa usar máscara, mas é aquela coisa, a gente nunca sabe, no nosso trato diário, as pessoas com as quais a gente se relaciona no trabalho, na condução, seja lá onde for, a gente não sabe se essa pessoa teve contato com alguém que veio da China, ou que veio da Inglaterra, ou que veio da Austrália ou dos Estados Unidos, e que porventura pode ter tido contato com o outro e ter ficado com a doença. Isso é muito complicado. E como não se sabe ainda se a secreção, boa noite a todo mundo que está entrando aí, se não se sabe ainda se secreção transmite a doença,
piorou, né, gente? A máscara com certeza não vai resolver nada. Então, o número de mortes por coronavírus subiu, inclusive, para 294 já. Eu acho que no início eu cheguei a dizer aqui. Isso. Para vocês terem uma noção, era 294 algumas horas atrás, aí agora, deve ter uma hora, tomei conhecimento que já são 304. Foram mais 49 pessoas que morreram na província chinesa de Hubei, lá na China, e quase 2.000 novos casos de coronavírus foram, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, tá, gente? Por favor. Foram confirmados no sábado, lá no epicentro dessa epidemia. Então, os números atualizados elevam o número total de casos confirmados na China continental para mais de 13.700. Já tem jornal dizendo que já são mais de 14 mil. Como eu falei, gente, a cada minuto a gente está descobrindo novos casos. E prestem atenção, a gente lembra que há mais ou menos 2 semanas o que se falava é que na China algumas cidades estavam já cercadas, inclusive pelas forças militares, estavam sitiadas, ninguém podia entrar, sair, os transportes públicos paralisados. Hoje não são só 20 e poucas milhões, hoje são quase 60 milhões de pessoas, de chineses que estão trancados, estão sitiados dentro de cidades chinesas. Isso porque alguns pesquisadores internacionais estão falando sobre esse número, porque há uma preocupação de propagação da doença, já que não tem ainda vacina. Tem alguns países que estão correndo atrás, inclusive Estados Unidos, tem um conglomerado de países através de uma instituição. A própria Rússia também está tentando desenvolver uma vacina, mas não conseguiram. Inclusive, nos Estados Unidos, já é o 8º caso caso suspeito, não, confirmado dessa doença, e o Pentágono já prepara 1.000 leitos para quarentena no país. Outro detalhe, gente, a gente vai falar já do Bolsonaro, que eu sei que vocês querem saber o que eu penso sobre as medidas que o Brasil está tomando ou não está tomando. Mas como o Bolsonaro já falou que a vontade dele era usar as repartições, os prédios militares e tal, eu quero deixar claro que nos Estados Unidos, como isso é muito importante para o país e deve envolver todas as instituições, tem americanos que estão em quarentenas em prédios militares. Ninguém morreu por isso. E não quer dizer que o Trump nunca teve qualquer ligação com ditadura militar. Os Estados Unidos não passou por isso, porque já tem gente dizendo o Bolsonaro, como ele gosta de uma ditadura. O pessoal assim, que vem desinformar, que vem atacar, que não está preocupado com o Brasil dando certo. Então, já falar, ele já está pensando logo em acionar os militares, quer levar para quartel, porque ele é ditador, ele é isso. Então, eu quero deixar claro que num país democrático, com um presidente democrático que nunca foi ditador, que obedece às leis, até porque lá nos Estados Unidos a coisa é séria, as pessoas estão ficando por enquanto, em quarentena em prédio militar. E ninguém está dando crise com isso. Então, se isso vier no futuro a ser colocado em prática, não é porque o Bolsonaro está preocupado em trazer uma ditadura para o Brasil, porque é tanta gente ignorante falando do que não conhece. Então, estou deixando claro o que está acontecendo nos Estados Unidos, até porque me parece que o país é um modelo de proteção em relação ao seu povo, né? Até onde eu sei Então, o Pentágono já está vendo esses pelo menos 1.000 leitos, então vocês veem que há uma preocupação, os Estados Unidos não ia gastar muito dinheiro sem necessidade. O surto, esse surto, segundo pesquisadores lá dos Estados Unidos, eles estimam que 75.800 pessoas em Wuhan estão infectadas, quando o número de mortos já passa de 300 pessoas.
Então, são milhares infectados. Gente, isso oficialmente. A gente sabe, né, que com certeza é mais que isso. Porém, eu não posso passar hipóteses e especulações. Eu tenho que passar o que é oficial por causa do meu trabalho para amanhã não ter problema. Tá? Outras informações é que, além da China, que já é considerada pela OMS, o território é considerado área de transmissão, tem casos também de coronavírus em Hong Kong, são 12, em Macau também tem 5, a gente sabe que tem muitos brasileiros lá em Hong Kong, Macau também, né? Mas pelo menos não está esse surto violento como está lá na China. Vamos lá, mais informações. A China está enfrentando um crescente isolamento e restrições internacionais de viagens e suspensões de voo, tá? Inclusive, a Rússia já vai começar a retirar os seus cidadãos lá da China a partir de segunda-feira. A Grã-Bretanha e a Suécia também já confirmaram, além da Rússia e a Alemanha, também já confirmaram casos de infecção. E isso, gente, só é para nos deixar preocupados. Porque, entenda bem, Estados Unidos já está impedindo que pessoas que tiveram contato lá, que tiveram na China, nesses últimos 14 dias, não vão poder entrar nos Estados Unidos, a não ser que sejam parentes de americanos, e aí vão ter que ficar em quarentena. Mas imagina, gente, esse pessoal que vem de locais que também já tem pessoas com vírus. Vai ser muito complicado. Controlar isso vai ser muito, muito complicado. A Comissão Nacional de Saúde da China disse que só na sexta-feira tinham sido confirmadas mais 2.102 novas infecções. Então, vocês veem, gente, que a coisa está crescendo de uma forma absurda, absurda. E o que piorou a questão também na China foi o feriado do Ano Novo lá, que algumas províncias até passaram mais para frente, não estou comemorando agora, mas já tinham pessoas que tinham saído das suas cidades para comemorar esse Ano Novo em outros locais, inclusive onde é o epicentro do surto. Então, tem pessoas, tem famílias que moram em outros locais da China e estão no epicentro, ou vice-versa, por causa desse feriado. É claro que em Pequim eles já mudaram a data e tudo mais, mas teve gente que viajou antes e acabou dando esse problema. Então, Pequim está muito preocupada com o risco da contaminação lá, porque, é claro, ninguém quer sofrer essa desgraça ali no centro do poder da China. Outros países tomaram a mesma atitude dos Estados Unidos em relação às medidas restritivas. Um deles é Singapura. Singapura também está proibindo a entrada de estrangeiros que estiveram na China. O Japão e a Austrália também estão seguindo o exemplo dos Estados Unidos, impedindo que pessoas... Gente, Austrália, tá? Eu poderia trazer aqui, gente, todos, assim, as medidas que todos não, que alguns países estão tomando em relação às pessoas que estão voltando da China ou que esses países estão tirando da China. A Grã-Bretanha, por exemplo, estava com uma previsão de que na sexta-feira voltariam 200 pessoas da China, só que as pessoas seriam levadas para um lugar no noroeste da Inglaterra, onde eles iam ficar em isolamento assistido por 14 dias. A Austrália também anunciou a quarentena de 600 cidadãos que retornaram, que iriam retornar da China. Além disso, Singapura também tomou medidas em relação a isso. Eles confirmaram alguns casos e estavam... um caso aqui interessante que eu achei, gente, independente de Singapura, a Turquia, porque o vírus já chegou no mundo muçulmano, já chegou nos Emirados Árabes, já chegou na Turquia. A Turquia vai retirar os seus cidadãos lá de Wuhan nos próximos dias. E isso mostra que se os países, são vários países dizendo que vai tirar, eu vou colocar o link aqui, gente,
dos países que vão retirar os seus cidadãos. Então, a gente vê Japão, Coreia do Sul, França, Tailândia, Índia, Sri Lanka, Argélia, Marrocos. Esses países vão retirar os seus cidadãos. Ou seja, não haveria, a princípio, me parece, que impedimento diplomático para o Brasil, eu vou colocar o link aqui, tá, para vocês lerem depois, para o Brasil retirar os seus nacionais de lá. Não me parece, porque se esses países estão conseguindo retirar os seus nacionais de lá, o problema diplomático, como chegou a ser aventado pelo Ministério das Relações Exteriores na quarta-feira, dizendo que haviam barreiras diplomáticas, não me parece que isso é muito real, não. Porque se outros países estão conseguindo, o Brasil também deve conseguir. Como falei ontem, volto a repetir, as 3 principais companhias aéreas americanas já estão impedindo voos para a China. No geral, são quase 10 mil, gente, 10 mil voos que foram cancelados desde o surto, segundo uma empresa global de análise de dados e viagens. O Vietnã também está impedindo os voos para a China, Hong Kong, Macau, enfim, são vários países que estão tomando a iniciativa de não permitir voos para a região afetada. Então, e a gente, nada disso aqui do Brasil. Eles podem continuar vindo, não tem problema nenhuma, né? Enfim, isso aí me preocupa muito, né? A gente não proibiu as empresas aéreas aqui no Brasil não tomarem a iniciativa de pelo menos até março, final de março ou abril. Tem companhia, gente, que até maio não vai enviar avião para a China. Então, e aqui não tem esse tipo de postura. Tudo bem, continua vindo, voltando, está tudo certo. Vamos lá, eu vou falar já melhor sobre o Brasil. Já se fala que, mesmo com os esforços para conter o vírus, já há um risco de desaceleração do crescimento na China. O crescimento já havia caído no 4º trimestre, atingindo baixa de 30% em 30 anos. Então, a situação econômica é complicada. E ontem o Bolsonaro já falou que isso deve afetar as nossas exportações, porque o nosso maior exportador é justamente a China. Então, o presidente, eu tenho até que parabenizar algumas atitudes do presidente, que ele ontem instalou um gabinete de crise, ouvindo os principais ministros cujas pastas têm relação com essa situação, e ele já está conversando não somente com o Paulo Guedes, mas com parte da equipe econômica, para ver o impacto que isso vai trazer sobre a economia brasileira, porque também tem esse caso, e eu achei muito interessante essa postura do governo. Só que tem um detalhe, gente, além desse coronavírus, a China, hoje nos jornais, informou que a China está registrando o surto da gripe aviária H5N1, lá na província de Hunan. Então, imaginem só, gente, esse surto dessa cepa altamente patogênica da gripe aviária H5N1, ela foi encontrada em uma fazenda, numa cidade lá da província de Hunan, segundo o Ministério de Agricultura e Assuntos Rurais lá da China, e o governo diz que nessa fazenda tinham 7.850 galinhas e 4.500 morreram devido a essa gripe. E o problema disso é que, segundo o Ministério da Saúde, esse H5N1 pode infectar humanos causando doença grave, mas o risco de transmissão ele é mais difícil de acontecer. Porém, a taxa de letalidade chega a 50%. Ou seja, gente, já não basta o problema do coronavírus e agora a China reacende esse problema do H5N1, que que ataca o pulmão, provoca infecção pulmonar profunda e aguda e tem uma taxa de letalidade bem alta. Se ela chega a 50%, é bem alta. Isso está acontecendo agora lá na China. Só que
parece que não é tão fácil a transmissão quanto o H, ou melhor, quanto o coronavírus. E o coronavírus, eu achei interessante que hoje eu vi outra matéria, é só para assustar vocês, que eu estou trazendo matérias hoje, vou colocar os links todos aqui, que apesar da preocupação com o coronavírus, o H1N1 não é esse H5 que eu acabei de falar, que está voltando lá para a China, está batendo umas galinhas lá e tomara que o negócio não se transforme num surto, né? É a tal da gripe aviária que é perigosa. Mas tem a gripe do H1N1, que a gente também não comenta, e hoje eu fiquei assustada quando eu li o jornal, dizendo que aqui no Brasil, essa gripe matou 2 pessoas por dia. Então, gente, a gente está tão preocupado com o coronavírus e a gente tem um H1N1 matando o brasileiro. Então, assim, a situação de saúde pública no Brasil é realmente um problema bem sério. Então, foram registrados no ano passado 796 óbitos por influenza, que é o H1N1, aqui no Brasil. Além do que, o país está enfrentando surtos de dengue, chikungunya e sarampo. Então, vocês imaginem bem a nossa situação. No ano passado foram 3.430 casos de infecção, 796 mortes pelo H1N1, e o Ministério da Saúde diz que a maioria dos casos afetou idosos, crianças pequenas e pessoas com outros fatores de riscos associados, como doenças cardiovasculares crônicas, pneumopatia e outras doenças. Então, brasileiro, em 2018 a gente também teve 3.880 casos de H1N1 e foram 917 óbitos por essa doença, né? E segundo a virologista Clarissa Damaso, da UFRJ, ela diz que o número de mortes com coronavírus é elevado. E o coronavírus, tá? E o potencial de disseminação também preocupa. Ainda não sabemos muito sobre o comportamento do vírus, nem qual impacto causaria se chegar ao Brasil. O Brasil, onde o H1N1 ainda mata bastante, porque morrer 2 por dia, né, a estimativa, eu já acho preocupante. Eu não sei você que está assistindo. Mas, entendeu bem, nesse cenário vem essa virologista e diz que o coronavírus tem um número elevado de morte, o potencial de disseminação é preocupante, não se sabe o comportamento do vírus, nem qual impacto causaria se chegar ao Brasil, ou seja, pode ser avassalador, como pode não ser, vai depender do ambiente que ele vai encontrar aqui, como ele vai se multiplicar aqui. Os médicos não sabem, isso aqui é uma virologista falando, mas ela diz o seguinte: mas outros vírus preocupam e continuam gerando casos aqui, como dengue, chikungunya, febre amarela, que tem avançado em alguns lugares do país. A gente quase não está ouvindo mais falar de febre amarela e tal, chikungunya, mas a virologista diz que o negócio é sério. No ano passado, segundo os dados do Ministério da Saúde, foram confirmados 782 óbitos por dengue no país. Olha que absurdo, gente. 92 por zika e o sarampo fez 15 vítimas letais. Em 2019, 14 delas foram em São Paulo. E é interessante, gente, que, como eu falei ontem, o sarampo tinha sido erradicado do Brasil, ok? E nós sabemos que refugiados venezuelanos entraram com sarampo. Nós sabemos, isso tem link, porque eu não gosto de falar de especulação, tá? Por isso que meu trabalho é sério, não tem como ser refutado, porque é tudo com base em informação séria. E nós sabemos que os venezuelanos, quando vinham para o Brasil, e na Venezuela não se vacina a população, para quem não sabe, isso há muito tempo, quando eles chegavam no Brasil, eles decidiam
se seriam vacinados ou não. Eles decidiam. Se eles não quisessem, não tinha Ministério da Saúde, não tinha ONU, ninguém obrigava a eles se vacinarem. Eles só eram obrigados quando aceitavam o processo de interiorização, porque os municípios e estados diziam, vocês podem acabar com a população de Roraima, que a gente não está nem aí, mas aqui no meu município você tem que se vacinar. Aí eles se vacinavam. Não sei se mudou isso, eu não vou mentir para vocês, vou procurar saber, eu prometi ontem, vou ver isso durante a semana, se mudou o protocolo, se agora eles decidem ou não, mas prestem atenção, num país em que 15 pessoas morreram por causa de uma doença erradicada e que na Venezuela tinha sarampo, inclusive tem gente que diz que o sarampo entrou no Brasil, ou melhor, voltou no Brasil graças aos refugiados venezuelanos, porque tinham sarampo e outras doenças infectocontagiosas, a gente vê o absurdo que é, né? E isso, lógico, começou, não sei como está hoje, tá? Mas começou no governo Temer, né? Que não tomou medidas de saúde pública, medidas de controle sanitário que eram pedidas. Inclusive, a ONG Quando a Voz dos Mártires entrou com pedidos no parlamento, em diversas comissões, pedindo controle rígido de segurança e controle rígido sanitário nas fronteiras entre Brasil e Venezuela. A gente foi atendido? Não. Teve audiência pública? Não. Então, por isso, apesar da gente ter pedido aos órgãos competentes para que se manifestassem para resolver esses problemas, a gente não teve resposta até hoje e vamos continuar tentando levantar essa informação. Mas é sério, gente. Era para você que está assistindo essa live se preocupar para saber se realmente os venezuelanos estão sendo obrigados, né, porque não é querer ou não, sendo obrigados a se vacinar. E eu tenho que falar sobre isso, porque se sarampo ainda mata no Brasil, eu estou aqui com dado. 15 pessoas morreram de uma doença que era erradicada. Valeu, ONU, valeu. Você ajudou também a trazer o sarampo quando apresentou ao Brasil o projeto globalista de imigração em massa e os governos aceitaram numa boa e não obrigaram venezuelanos a se vacinar. Maravilha, valeu mesmo. Bom... o vírus da febre amarela ainda está em circulação no território nacional, principalmente nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Nos surtos de 2016 e 2017, foram registrados 2.100 casos de febre amarela no Brasil e mais de 700 óbitos pela doença. Então, é importante a gente falar, gente, que em tempo de coronavírus, que é uma ameaça real, o mundo está angustiado, a gente está vendo. Volto a repetir, Estados Unidos há 50 anos não usa a medida de quarentena federal, ok? Então a gente sabe que isso está assustando o mundo. Mas o Brasil já tem motivo mais do que suficiente para ficar assustado e nós precisamos cobrar do Ministério da Saúde medidas mais eficientes. Sabe por quê, gente? Se o Brasil ainda tem casos, muitos casos, de doenças que com vacina a gente poderia impedir, como é que a gente vai pensar agora em coronavírus? Vocês estão entendendo? Bom, vamos lá. Aí, aqui, nessa reportagem que eu li, estava falando da preocupação que deve haver com a questão da vacinação no país, porque mesmo com a campanha de vacinação de sarampo no ano passado, estima-se que 3 milhões de pessoas se vacinaram e foram imunizadas, mas a gente vê que, infelizmente, ainda teve morte. O pessoal pode falar, mas o que são 15 pessoas? Gente, querendo ou não, essa doença estava erradicada. Então, o certo é voltar a erradicar. Ou eu estou errada? Se eu estiver errada, me ajudem, né? E me socorram aqui da falta de conhecimento. Sobre essa nova epidemia, essa virologista, ela ainda fala o seguinte: será principalmente importante neste ano que temos um novo vírus respiratório em circulação, proteger contra os vírus respiratórios que já existem, até para não haver sobrecarga no sistema de saúde com testagens e diagnósticos. Aí sim, o sistema de saúde pode não dar vazão.
Aí eu pergunto para você que está me assistindo agora, você que usa o sistema público de saúde, você acha que o nosso sistema público vai dar vazão se houver uma epidemia de coronavírus? Vocês aí respondem, tá? Vocês que conhecem os hospitais públicos, vocês vão poder responder. E uma coisa que me chamou muita atenção foi na entrevista coletiva que o ministro da Saúde fez na quarta-feira passada. Ele tinha dito que não ia, entre aspas, barrar no Brasil as pessoas vindas da China, mas orientou as empresas brasileiras a evitarem marcar e participar de reuniões presenciais com pessoas vindas do país asiático. Bom, queridos, vamos lá. Você que está me assistindo, você acha que as empresas chinesas que trabalham aqui no Brasil, que mandam seus representantes, porque a China diz que não é problema grave, o coronavírus, que está tudo sob controle. Você acha que essas empresas que querem isso, elas estão preocupadas se vão disseminar o vírus no Brasil ou não? Elas vão prorrogar, vão substituir datas e vão dizer, não, aquela reunião que estava agendada para o dia 10 de fevereiro não vai acontecer não, gente. Ninguém vai vir para o Brasil para fazer a reunião. Vocês estão achando que a China, que é um país que tem uma política genocida, porque a China é um país de instrumentos de genocida para controle populacional. Controle, né? Populacional, em todos os sentidos. Vocês acham que a China, que mata o seu próprio povo, que está destruindo o seu próprio povo, vai se preocupar as grandes empresas? Não, eu vou ficar sem ganhar dinheiro porque eu estou preocupada com o Brasil. Esse ministro, ele surtou, só pode ter surtado dizendo que, esperando que as empresas chinesas vão ter esse tipo de ética. E é bom informar que a Apple, que tem 42 lojas lá na China, já encerrou as atividades, quer dizer, encerrou assim, suspendeu as atividades, e o pessoal estrangeiro que trabalha lá está tudo voltando, tá bom? Quer dizer, a Apple ganha grana em cima disso, mas está preocupada com o que está acontecendo. Mas aqui no Brasil, nenhuma medida restritiva, e isso me preocupa muito, gente, com toda a sinceridade, me preocupa. O governo federal ele anunciou ter elevado a classificação de risco do país do nível 1 de alerta para o nível 2 de perigo iminente. A escala vai até o nível 3 de emergência de saúde pública quando for confirmado o caso de transmissão no Brasil. E o caso de Paulínia, gente, como eu já falei aqui no início, dessa agente de saúde pública que possivelmente foi contaminada, eu fico pensando, ela e a família estão em isolamento. A família desse brasileiro que esteve lá na China e voltou e possivelmente está doente, teve isolamento. Mas eu pergunto para vocês acham que essa enfermeira, as pessoas com as quais ela lidou no hospital, as pessoas com as quais a família dela lidou, lembrem, o vírus fica 14 dias incubado, pelo menos 14 dias incubadinho lá, sem demonstrar sintomas, tá? E essa mulher, ela teve relacionamento com várias pessoas, no trabalho, fora do trabalho, no ônibus, seja lá onde for. E os familiares dela também tiveram, mas os protocolos lá estão sendo o seguinte: quem está em isolamento é só essa agente de saúde e a família dela, que está em isolamento em casa. Agora, e as pessoas que tiveram contato com essas possíveis pacientes, né? essa senhora de 30 anos, a sua família, as pessoas que tiveram contato com eles, como é que fica? Eu não soube que estão isoladas, então assim, é preocupante. Eu vou ser sincera com vocês, é muito preocupante. Aí vem o secretário de substituto de Vigilância e Saúde, o Júlio Croda, dizer que brasileiros devem pensar 3 vezes antes de ir para a China. Há uma expectativa de redução de pessoas que venham da China porque o governo está fazendo recomendações. Temos informações de que há possibilidade de restrições maiores.
Mas isso não é atribuição nossa, é da China. Não é? É sim, porque outros governos estão aplicando restrições sobre a China. Eu pergunto, por que o Brasil não está aplicando também restrições? Não é atribuição? É atribuição, sim. Saúde pública é atribuição de governo. Eu sou totalmente contra a fala desse senhor secretário substituto de vigilância, que fala essa besteira, que são os brasileiros que têm que pensar se vão ou não, pensar 3 vezes, se vão ou não vão à China. Quem tem que aplicar medida de restrição, me desculpe, é o poder público. Não é o brasileiro que tem que colocar a mão na consciência e pensar como é que eu vou para a China agora, nessa situação. Quer dizer, eu vou depender de um brasileiro ter a consciência de que essa doença é grave, é perigosa, e o Brasil não tem estrutura se sofrer uma epidemia em relação a isso. Então, eu fiquei muito decepcionada com a fala desse senhor. Na minha visão, o Ministério da Saúde está muito fraco na condução desse assunto. Me desculpa, é como eu estou vendo. Os brasileiros estão pedindo para ser retirados lá da China. Há um grupo de brasileiros que vivem principalmente em Hunan, que tem um contato via WhatsApp, são pelo menos 50 pessoas, e não 30, como tinha sido até falado, que levaram isso ao Bolsonaro, mas são pelo menos 50, e muitos deles são estudantes, não foi gente que foi passear, foram estudantes que estão isolados num campo universitário lá em Hunan, e eles estão querendo voltar para o Brasil e fizeram já o pedido para a diplomacia brasileira. Só que na terça-feira, dia 28, o embaixador brasileiro em Pequim, Paulo de Mesquita, afirmou que a China não autorizou voos para evacuação de cidadãos estrangeiros. Mas isso, gente, era terça-feira, e a gente está vendo que os países já estão evacuando os seus cidadãos de lá. Então, isso já não está mais, né? No momento, naquela oportunidade, ele disse que as autoridades brasileiras estavam agindo assim, agiriam assim que possível, quando a quarentena for suspensa pelo governo chinês. E aí, gente, a gente vai entrar no Bolsonaro. Afinal de contas, o Bolsonaro está agindo de forma correta, não está agindo de forma correta. Qual é o grande problema que se apresenta nisso? Alguns brasileiros vieram dizer o seguinte: não, o presidente está certo de dizer que não vai buscar os brasileiros que estão lá na China, porque são 30 brasileiros que estão lá, ou que seja mais, não tem problema, mas que ele tem que pensar nos 210 milhões que estão aqui no Brasil. Se a gente for pensar numa base lógica... tem a Gleice, só um minutinho aqui. A Gleice está falando, Déia, tem um aluno que passou as férias na China e está para voltar esta semana. Os aeroportos da China estão funcionando? Olha, eu creio que estão, porque tem países que estão evacuando os seus nacionais de lá. Estão. Eu creio que não são todos, né? Deve ser alguns, inclusive tem país que separou o aeroporto, como os Estados Unidos, separou 7 aeroportos para receber esse pessoal. Mas na China em si, eu creio que não é todo lugar. As cidades, por exemplo, como eu já falei, são pelo menos 60 milhões de pessoas que estão completamente sitiadas. Se ela tiver numa cidade dessa, eu acho que vai ser difícil sair, né? Mas, de todo jeito, essa brasileira vai ter que procurar a embaixada lá, vai ter que se comunicar, ou melhor, o consulado lá, para se comunicar e ver como vai ser, entendeu? Mas me parece que estão funcionando sim, tá bom? Bom, então, quanto ao presidente, ele fez uma reunião ontem, instalou um gabinete de crise. Nessa reunião participaram o ministro da Saúde, todos os ministros que têm interesse nesse assunto. Então, disse o presidente, a gente vai analisar isso tudo agora. Um grande problema que nós temos pela frente, nós não temos uma lei de quarentena. Sim, isso é real. Ao trazer brasileiro para cá, nossa ideia, obviamente, é colocar em um local para quarentena. Mas qualquer ação judicial tira de lá. Realmente,
se não tem uma lei de quarentena, as pessoas podem dizer até que estão sendo mantidas em cárcere. É fácil se entrar com uma ação judicial, porque aí o Estado estaria impedindo o direito básico, fundamental, de locomoção em território nacional. Gente, o direito de ir e vir é um direito constitucional. Se não existe nenhuma lei mostrando que em casos excepcionais, e os casos, né, no caso desse, né, como, especificamente no caso desse, tá? De quarentena, porque existe até, a gente vê, sabe que existem outros mecanismos em relação a outras situações de locomoção, mas no caso de quarentena, esse específico, não tem lei nenhuma. Então as pessoas podem dizer, peraí, eu estou sendo impedido de exercer o direito de ir e vir. E entra com mandato de segurança, mas na hora ele vai ser liberado. Porque os ministros não vão pensar na saúde do povo. Eles vão dizer, olha aí, ó, é a Constituição, o que vai fazer? Então, essa base que o Bolsonaro fala, tem, você querendo ou não, gostando do Bolsonaro, tem sim um fundamento jurídico, né? Então, aí ele continua. E aí será uma irresponsabilidade quem, porventura, decidir nesse sentido, retirar pessoas que vieram dessa região afetada da China para cá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros, né? E o Bolsonaro diz que só vai trazer o pessoal para cá, ele usou até o termo quando tiver tudo redondinho, já disse que não vai usar a FAB agora para buscar ninguém, né? E disse que vai conversar com a liderança, né? O presidente do STF e também com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia disse que o governo tem, sim, forma de retirar o pessoal lá, que não é nada impossível, mas, de qualquer forma, o governo teria que enviar um projeto de lei para ser votado. O Bolsonaro não quer enviar para medida provisória, porque ele ou a equipe dele entende que pode ter problema se editar uma medida provisória, ela também pode ser derrubada, e eles dizem que o medo também do Bolsonaro é porque ele está preocupado com a questão orçamentária, porque ele não tem certeza que o Congresso, o Parlamento, vai ter um compromisso de honrar a palavra, e ele pode cair como é que se diz? No laço da lei de responsabilidade fiscal, porque se ele usar recursos e que esses recursos ultrapassam a autorização legal orçamentária, o que acontece? Sim, ele pode cair na questão da lei de responsabilidade fiscal e trazer problema sério. A gente sabe qual é o problema sério que ele está sofrendo agora, que ele tem pavor, até porque a esquerda está doida para dar um impeachmentzinho, assim como quem não quer nada. Aí ele já fala que o ideal seria fazer essa quarentena em bases militares, longe da população. As pessoas que viriam lá da China deveriam passar por exame prévio no território chinês e só viriam para o Brasil aqueles que, se tivesse certeza que não estão com a doença. Só que, gente, eu vou ser sincera em relação ao que eu penso. Eu tenho que, em parte, concordar com o Bolsonaro quando ele fala da questão que ele está preocupado, porque realmente não existe uma lei em relação à quarentena, ele não pode agir ao arrepio da lei, e ele chamar o STF e o Legislativo para conversar é interessante, é necessário, a gente sabe disso, só que vamos lá, gente, vamos lá. O Bolsonaro está preocupado com essa situação de não trazer o pessoal de lá, que está desesperado querendo sair, por causa desses problemas que ele vai ter. Só que, ainda nessa matéria, nessa reportagem, ele mostra preocupação com a imigração em massa de venezuelanos. O Bolsonaro, ele mostrou que estava preocupado com dois temas. É a possível imigração em massa de venezuelanos, caso seja identificado um caso no país vizinho, e os impactos na economia. Ele diz o seguinte, abre aspas,
estudamos e debatemos muito aqui também. E vamos continuar essa conversa. A possibilidade de esse vírus chegar na Venezuela, o que a gente acredita que pode acontecer é uma entrada em massa de venezuelanos para cá, tendo em vista o clima que se instalará naquele país. Assim, eu acho que, nesse caso, o nosso presidente, com todo respeito, ele não anda bem informado do que está acontecendo na fronteira. A sua equipe está vacilando aí, porque a média de venezuelanos entrando pelas fronteiras ali em Roraima é de 500 pessoas por dia. Se 500 pessoas por dia não é considerado uma imigração em massa, por favor, me ajudem. Eu não sei mais o que é imigração em massa. E eu estou falando isso porque a ONG Quando a Voz dos Mártires, há muito tempo, está pedindo para o Brasil exigir da ONU a instalação de campos de refugiados ali na fronteira com a Venezuela. Porque se esses campos existissem, estaria lá a ONU, OMS, tudo trabalhando em perfeita harmonia para cuidar desses venezuelanos e esse vírus letal não chegar até a eles e nem aos brasileiros. Então, na minha visão, é equivocada a visão do Bolsonaro, dizendo que se ocorrer algum caso lá na Venezuela, vai criar uma debandada, uma imigração em massa. Pelo amor de Deus, já existe uma imigração em massa de venezuelanos há muito tempo ali em Roraima, não é de agora. Então, deixa eu ver se eu entendo. A imigração em massa que o pessoal do governo acha que pode ter, são 1.000, 2.000 entrando. E eu pergunto para você, querido, usando a racionalidade básica, um vírus que já conseguiu entrar nas potências como Estados Unidos, Rússia, Alemanha, já entrou na Suécia, ou melhor, já entrou nos 4 continentes. Pronto, tá? São pelo menos 24 países. E outro detalhe, a gente sabe que tem muito russo e chinês indo lá para a Venezuela, porque Rússia e China comandam, né, parte da economia lá, da grana, né, que eles conseguem com a questão de energia, a questão bancária e tudo mais. Então, tudo bem. E lá não tem nenhum tipo de controle, né? A gente sabe que a Venezuela está uma bagunça. Então, eu pergunto para vocês acham difícil o vírus já ter chegado lá? E mais, vocês acham difícil esses venezuelanos que estão vindo para cá, esses 500 aí por dia, vocês acham difícil no meio de um deles, ou de vários, vir junto o coronavírus, como vem o sarampo, como vem outras doenças, né? Então, assim, sinceramente, na minha visão, o Brasil deveria temporariamente fechar a fronteira. O Brasil, que já fechou a fronteira com o Paraguai por causa da fuga de bandidos do PCC lá de um presídio no Paraguai, nós fechamos por causa de 76 criminosos. Mas a nossa fronteira com Roraima não é fechada em momento algum, apesar de entrar por lá gente do Hezbollah, terrorista perigoso, que fez, compactou com o PCC, apesar do PCC estar lá em Roraima, cooptando, isso eu já trouxe aqui para vocês, tá? Já foi trazido pela mídia, que o PCC está cooptando imigrantes, refugiados que estão vindo, jovens e adolescentes que estão vindo da Venezuela para formar a sua milícia do tráfico aqui no Brasil, né? Então, o PCC está entrando, o pessoal das Farc estão entrando, não se sabe nenhum número ao certo, mas são 76 homens que fogem de um presídio que faz o Brasil fechar a fronteira. Agora, o absurdo que acontece há anos ali em Roraima não sensibilizou ainda o governo, as autoridades de segurança pública a pedir o fechamento. Então, já deveria ter acontecido, ou pelo menos o controle rígido de segurança, que não foi aplicado lá na fronteira com Roraima, e o controle rígido sanitário. Então, gente, assim, você fica preocupado com os brasileiros que estão lá na China e que seria um perigo trazê-los para cá.
mas são os nossos irmãos, né? São os nossos irmãos que estão lá, e muitos que foram estudar, né? Um país até que o Brasil está se dando muito bem, abriu até visto, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho incoerente você impedir que brasileiros voltem, mesmo com a condição de que não tenham a doença, e essa é a condição que o presidente já deixou claro, e a gente concorda, é lógico. Quer dizer, o brasileiro só viria de lá, segundo o presidente, comprovando que não tem a doença. Tá legal. Os meus irmãos brasileiros não podem vir para o Brasil. Legal. Mas o Brasil vai manter fronteira aberta. Deixa eu beber até mais água, dá licença. O Brasil vai manter fronteira aberta com a Venezuela. Tem também lá a nossa fronteira com Guiana, onde tem muito chinês. Temos Manaus, que a gente sabe, o coração de Manaus, como entram e saem chineses dali, né? Então, entendeu bem? Você vai nos nossos aeroportos, vê se nos nossos aeroportos existe um controle sanitário eficiente, né? Então, está vindo chinês para cá, né? Tá vindo gente de todo lugar contra o mundo, do mundo, sem controle nenhum. Mas os meus irmãos brasileiros não podem voltar para o Brasil. Vocês estão entendendo? Né? Então, assim, eu estou muito preocupada, porque eu seria hipócrita de, como ativista de direitos humanos, achar que está tudo bem, gente, deixa os brasileiros lá, num país que a situação só está piorando e a tendência é se agravar, mas eu penso que deve haver uma iniciativa muito rápida do parlamento, porque eu entendo também o lado do Bolsonaro, é claro que eu entendo, quanto à questão orçamentária, quanto à questão de lei para quarentena, e eu achei muito inteligente da parte dele, antes de tomar qualquer medida, consultar o Legislativo e o Judiciário, e eu espero que essa semana seja decidido algo para retirar os brasileiros de lá, porque é inadmissível que os brasileiros fiquem lá quando o vírus... Gente, tem carnaval aí, está tudo aberto, eles vão vir para cá, eles já estão vindo, estão entrando, estão saindo, porque, segundo o ministro, é o brasileiro que tem que pensar se vai fazer reunião ou não com o chinês, se vai e volta para a China. Então, se está bagunça, se o Brasil não tomou nenhuma atitude nenhuma atitude restritiva, mas que possa trazer mais segurança para o brasileiro, pelo amor de Deus, não é justo. Eu vejo meus irmãos lá no Brasil, na China, sitiados, desesperados, e eu vou falar, fiquem aí. E os chineses estão entrando aqui, fiquem aí. E o pessoal de tudo quanto é lugar no mundo que tem já o vírus lá circulando, pode vir para cá. As reuniões com chineses aqui podem continuar acontecendo. Os voos podem continuar do Brasil para a China. Inclusive, a minha querida que perguntou aí se o aeroporto está funcionando, eu creio que está, até porque os voos do Brasil para a China, não que eu saiba, né? Enfim, né? São várias empresas que pararam com os voos, né? Mas eu não sei se as empresas que os brasileiros usam para ir para a China, eu nunca fui para a China, não sei como é que funciona, tá? Vocês podem falar aí, quem já foi, mas eu não sei qual é a empresa que se costuma utilizar, o brasileiro usa para a China, mas eu acredito que deve estar funcionando sim, até porque o Brasil já deixou claro que não vai fechar as portas para os chineses virem para cá. Então, é incoerente você deixar, assim, do tipo, deixa o brasileiro para lá, que é o que muitos estão pensando, não estou falando do presidente, mas muita gente está falando, não, o presidente está certo, é assim mesmo, deixa para lá, não. Temos que vir para as redes, temos que pressionar o judiciário, pressionar o legislativo, ou para fazer um projeto de lei aí correndo para que seja estabelecida a questão da lei de quarentena, ou deve ser já confirmado o caso de coronavírus, e assim pode ser decretado calamidade pública, e aí vamos ver se dentro desse instituto, se vai haver possibilidade de socorrer os nossos irmãos lá. Mas o que não dá, querido, é eu estar preocupada aqui com o meu coro e os meus irmãos estão lá na China que se dane. Aí não é por aí, né? Eu acho que não é por aí que a coisa funciona, né?
E volto a dizer, na minha visão, as fronteiras lá em Roraima deveriam ser fechadas. Eu vou depois postar aqui um vídeo, tá? Mostrando o que os roraimenses estão passando lá. Eu estou ouvindo áudio, tanta coisa que vem de lá, o tráfico está correndo solto, a prostituição, os crimes, os venezuelanos estão invadindo aos montes o comércio, o aumento de roubo. Aí vamos dizer xenofobia. Não, não é xenofobia. Eu tenho vídeo disso tudo, eu tenho áudio. É claro que a imprensa não vai trazer, não vai divulgar isso. Quem divulgar vai ser chamado de xenófobo. E eu lamento que a direita no Brasil, os conservadores, não estejam dando voz para Roraima. Roraima é uma vergonha. Os roraimenses estão passando por situações terríveis. Eu assisti o vídeo, fiquei horrorizada. Eles com pedra, com pau, invadindo o comércio, roubando. A situação lá está periclitante. E o presidente disse que não há uma imigração em massa com 500 pessoas entrando. Claro que a maioria, eu acredito que são pessoas de boa fé, pessoas que estão necessitadas. Mas os perigosos que entram no meio desse pessoal, dos refugiados, estão levando caos a Roraima. E a realidade tem que ser dita. E vocês sabem que eu tenho compromisso com a verdade. Infelizmente, o atual governo ainda não lidou com a questão da imigração em massa como deveria lidar. Eu preciso entrar nessa situação. Não posso deixar de entrar. Todos que são conservadores sabem que a pauta de imigração em massa é a agenda globalista da ONU. E sabe que não é uma pauta humanitária. Não é uma pauta humanitária. Tanto é que está acontecendo em Roraima o que aconteceu em alguns países europeus. A população está ficando pobre, marginalizada, os venezuelanos estão tendo prioridade, aonde num país patriota o nosso povo não ia ter prioridade de atendimento nos serviços públicos. E se o coronavírus chegar em Roraima? Quem vai ter prioridade é venezuelano, porque é o que está acontecendo. Então, eu espero, isso a gente vai levar o atual governo, porque o outro não quis saber, mas nós vamos levar, a ONG quando a Voz dos Mártires vai levar essa situação ao governo. Eu espero que o nosso presidente veja com mais atenção essa questão das fronteiras lá, o que está acontecendo em Roraima. Eu espero que ele saiba o que está verdadeiramente acontecendo, que ele mude essa política nefasta. Eu fico triste de ver a ministra Damares sendo aplaudida por conservadores quando ela faz propaganda da ONU globalista, a ONU que dá apoio à perseguição a cristãos, a ONU que está destruindo a Europa com essa pauta de imigração em massa, e a nossa ministra está indo aos estados pedir para os estados brasileiros receberem bastante, milhares de venezuelanos, e não se preocupando em tomar a pauta que é conservadora. Mas, enfim, a gente vai continuar batalhando por isso, porque a nossa prioridade aqui é o nosso país, né? E eu estou vendo que Roraima está sofrendo. Vários roraimenses me mandaram o vídeo lá da violência dos venezuelanos. Eu vou trazer aqui, porque, gente, eu sou voz também de Roraima. Eu não sou só voz da igreja perseguida, minorias perseguidas. A ONG Quando a Voz dos Mártires é voz do brasileiro perseguido na sua própria terra por uma pauta globalista, tirana, nefasta da ONU. Mas se você, brasileiro, que votou no Bolsonaro, não entender essa realidade, que o mal que está em Roraima vai vir para o Brasil inteiro, tá? E eu sei porque eu estou falando isso, tá? Eu sei porque eu estou falando isso. Se você não se conscientizar disso, no futuro você não vai poder reclamar. Então, vamos nos unir de forma sábia, sem agressão, sem ataque, porque a gente vê que uma parte da direita já ataca o governo, ofende. Isso não vai resolver nada, a gente ofender. Eu penso o seguinte, precisamos usar da cidadania, levarmos as nossas pautas ao presidente. Levar as pautas, mostrar, presidente, está acontecendo isso e isso com Roraima. Presidente, isso é uma pauta globalista. Presidente, o senhor, quando esteve em Roraima, o senhor prometeu que é exigir da ONU a instalação de campos de refugiados para acolher aqueles que são necessitados. Presidente, está havendo tráfico
terrível aqui, prostituição. Presidente, crime aumentou. Presidente, aqui, infelizmente, os venezuelanos estão tendo prioridade nos serviços públicos. Presidente, por favor, nos ajude. É um direito nosso, então entenda bem. Quando você leva isso ao presidente Bolsonaro, você não se tornou um traidor. Você não quer que o governo seja destruído. Você não quer que o PT volte, entende? Você quer que ele cumpra aquilo que ele prometeu em campanha e que está baseado em princípios conservadores. E que também está baseado em patriotismo, em soberania nacional, segurança nacional. É só cumprimento, sabe? Então, gente, eu vou levar essa pauta com todo o respeito que eu tenho ao nosso presidente, aos seus ministros, mas eu não posso ver Roraima sendo destruída e fingir que nada está acontecendo, tá bom, gente? Então, quero agradecer ao pessoal que está entrando em contato comigo sobre o caso do nosso querido Pervaiz, né? O cristão refugiado lá na Tailândia. Eu vou amanhã trazer mais notícias sobre esse caso, tá bom? A gente está agilizando aí as coisas. Muito obrigada àqueles que estão dando apoio em relação a isso, inclusive aqueles que fizeram depósitos na conta. Eu mostrei ontem que a conta está com mil alguma coisa, 1.100, alguma coisa assim. Eu coloquei aqui o extrato da conta, ecoando a voz dos mártires, da conta bancária, porque não temos ajuda nem de governo, nem de igreja, instituição nenhuma. É você que nos assiste, confia no nosso trabalho e tem apoiado. Então, eu quero agradecer, mesmo que você tenha dado pouquinho, está nos ajudando, tá? Eu creio que a gente vai chegar em Brasília já, né? Vocês estão ajudando, muito obrigada. E é isso, gente. Vamos continuar de olho no coronavírus e vamos pressionar o judiciário e o legislativo. Porque se hoje os nossos irmãos ainda estão lá na China, é porque não existe uma lei de quarentena. A verdade é que, no momento, a culpa não é do presidente. Ele não pode simplesmente, vai lá, pega eles e traz para cá. Amanhã, se alguém fica contaminado no Brasil, ele era capaz de sofrer até impeachment. Só para vocês terem uma noção, tá? Isso é uma coisa muito grave mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue levantar no meio dos parlamentares vozes para que seja enviado o projeto de lei correndo, para trazer o pessoal, mas que também a gente precisa exigir que as fronteiras lá em Roraima sejam fechadas. Não trazer brasileiro, mas deixar chinês entrar e sair, venezuelano, que a gente nem sabe as doenças direito que tem, entrar e sair, um vírus que a gente não sabe se pega por secreção ou não, que nem se sabe como é que ele vai se comportar no Brasil ou na Venezuela. Tá tudo, gente, tá tudo muito dúbio, a gente não tem ainda muita noção. Outra coisa que uma pessoa me perguntou, e eu preciso trazer para vocês... outra coisa, gente... O Mandetta, eu vou perguntar para vocês, eu não vou falar o que eu penso, não, tá? O ministro da Saúde disse o seguinte em relação a coronavírus. Olha o que o ministro falou. O Brasil, a pedido da Organização Mundial de Saúde, através da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, vai fazer a capacitação para todos os países da América do Sul. Capacitação. Um país que no ano passado... 2 pessoas morreram por H1N1, tá? Beleza, por dia, tá? Vai capacitar outros países, tá bom. Ele disse, nós temos uma fronteira muito extensa e não nos interessa que eles não tenham também os seus planos e a sua maneira de tratar, senão viriam para cá. Então, devemos autorizar, sim, exames de pacientes do Paraguai que não têm estrutura laboratorial. Estamos tratando disso também no ambiente das Américas. Pelo amor de Deus. Querido, você que está me assistindo, eu ontem falei aqui, eu trouxe dados do Ministério da Saúde, que só tem 3 instituições no Brasil que fazem os testes. Isso não é muito fácil, não, tá? A gente vê que demora para sair teste até nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando se faz o exame para se identificar se há o coronavírus, eu vi hoje, são pelo menos 48 horas que se espera para se saber se a pessoa está ou não com coronavírus. Isso num país para lá de desenvolvido. Então, entendam bem, é complicado, sim, o teste e tudo mais. Só a Fundação
no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, tem a capacitação técnica, porque recebeu agora, dia 30, o vírus está desde 31 matando lá na China, mas a OMS, assim com a China, né, não tomou as medidas necessárias, e o que aconteceu? Só decretou estado de emergência agora, né, emergência de saúde agora, e no dia 30 é que chegou esse material para o Brasil. Então, entendeu bem? Isso o Brasil não podia agir sem a orientação da OMS. Então, nesse ponto, o Ministério da Saúde não tem culpa. Só chegou na Fundação Oswaldo Cruz o material para se saber especificamente do vírus no dia 30. Tá? E essa Oswaldo Cruz, essa fundação, ela também iria encaminhar para uma instituição em São Paulo, o Adolfo Lutz, e para o Evandro alguma coisa lá no Pará, um outro instituto lá no Pará. Então, no Brasil, são 3 instituições oficiais que têm acesso a esse teste, e existem outras parceiras que eu vou fazer os testes, mas assim, eles vão fazer teste, vai ver se tem outras enfermidades por eliminação, já esqueceu do termo aqui. Então, as outras instituições vão saber se a pessoa tem ou não o vírus por eliminação, ok? São só, então, 3 instituições. Aí eu pergunto, será que o Brasil tem capacidade técnica de fazer exames de pacientes do Paraguai que não tem estrutura laboratorial? Tá, mas aí eu vou para outro lado da questão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe muita entrada e saída de paraguaios no Brasil, né? A gente sabe disso. Então, também não seria interessante para o Brasil ter que dar uma de advogada do diabo e, ao mesmo tempo, ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente sabe que não seria interessante para o Brasil ter um surto ou uma epidemia aqui, no vizinho, no Paraguai. Tem esse lado também, a gente sabe. Mas o ministro diz que também estão tratando do assunto no âmbito das Américas e que vão ajudar países de língua portuguesa, porque eles não têm material impresso, como é o caso de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Enfim, gente, assim, eu fico pensando, será que o Brasil vai ter estrutura para isso? E mais, será que o Brasil, tomando essa iniciativa de socorrer outros estados, será que, de alguma forma, a nossa demanda interna não vai ser prejudicada? São só perguntas. Não sou técnica, não sou especialista, então sou uma leiga que está preocupada com o tema. Estou deixando claro. Então, não estou trazendo nenhuma verdade, eu estou fazendo questionamentos, né? Que a gente precisa fazer, né? Lógico. Então, isso me preocupou muito, essa postura do Brasil, não sei o que vai dar isso, né? Mas, de toda forma... outro detalhe, gente, para terminar essa live, eu não podia deixar de falar sobre isso, que no mundo muçulmano, um clérigo sírio, ele editou uma fátua. Eu vou ter que terminar essa live trazendo aqui um pouquinho do amor da religião da paz, de um seguidor, não da religião, seguidor da religião da paz, que eu tomei conhecimento hoje. Um clérigo muçulmano sírio, ele editou uma fátua é decreto islâmico, determinando que os muçulmanos poderiam comemorar a disseminação do coronavírus na China e permitiu também a esses muçulmanos que eles rezassem a Alá para aniquilar o povo da China. Então, olha que maravilha, a gente já tem clérigo muçulmano mandando os muçulmanos comemorar, né, o coronavírus lá na China e dizendo que os muçulmanos têm que rezar para lá aniquilar o povo da China. Mesmo eles sabendo, ou não sabem, sei lá, que a China comete uma violação grave de direitos humanos, mantendo em campo de concentração mais de 1 milhão de muçulmanos. É isso mesmo. A China mantém em campo de concentração mais de 1 milhão de muçulmanos que são obrigados a comer carne de porco. Enfim, eles bagunçam
violando, e deixando claro, gente, violando direitos humanos. Mas vem o clérigo, esquecendo que tem milhões de muçulmanos na China, dizendo que morra, que seja destruída, vamos rezar lá. Alguém pode dizer, tá, é um clérigo da Síria, que não tem renome, né? Tá bom, mas eu vou lembrar do Al-Qaradawi. Esse sim tem renome e é líder da sociedade, ele é líder mundial da sociedade de acadêmicos islâmicos. Ele é uma grande figura no mundo sunita. E ele, se eu não me engano, em 2009, na TV Al Jazeera, ele falou, ele num programa, ele rezou a Alá pedindo para que Alá desse graça aos muçulmanos para que eles terminassem o trabalho que Alá deixou Hitler fazer e ele não fez direito, que era matar todos os judeus. Então, no programa da TV Al Jazeera, um grande líder muçulmano pediu a Alá, rezou a Alá para que os muçulmanos acabassem com a raça dos judeus. Então, aí, para quem disser, mas isso foi que você está citando aí do coronavírus, foi lá na Síria, mas, gente, isso aconteceu, que eu falei lá do Hitler, estou sempre falando, estou sempre lembrando isso, para mostrar que o discurso para o Ocidente é um, e o discurso lá no mundo muçulmano é outro. E quem pede para lá, Deus, seja lá quem for, como a pessoa vê, né, conceber esse Deus, essa divindade, quem pede uma divindade para destruir seres humanos, ou pela mão de outros seres humanos, ou por doença, como é o caso do coronavírus, a gente não precisa nem comentar que tipo de ser é esse. E é por isso que é nossa obrigação problematizar o Islã ortodoxo. É com base em verdades como essa, ok? Então, gente, vamos continuar de olho no coronavírus. E se vocês não pressionarem o judiciário nas redes e o legislativo, o Bolsonaro vai... O Bolsonaro vai ficar sozinho nessa batalha, tá? E os nossos irmãos lá, brasileiros, mais sozinhos ainda. Não é justo que a gente durma tranquilo aqui sabendo que tem irmãos nossos que podem vir a morrer, né, por causa de uma doença tão terrível. Precisamos socorrer os nossos irmãos lá na China. E eu espero que o Bolsonaro consiga agilizar o mais rápido aí o nosso judiciário, que não está muito preocupado com a população, a gente já viu isso, o STF está mais preocupado em soltar os criminosos de colarinho branco que têm facilidades na lei para eles terem vida boa caminhando por aí, né? Eles estão muito preocupados com isso. Mas a gente precisa ser voz dos brasileiros que estão lá na China, tá bom? Então vamos dar um apoio aí para o presidente, porque a cabeça dele está na forca. Se ele vacilar, a esquerda acaba com ele. Tá bom, gente? Fico por aqui. Uma boa noite, um beijo para vocês. Aqueles que ainda quiserem colaborar, eu vou deixar aqui a agência bancária da Ecoando a Voz dos Mártires para vocês fazerem a doação que vocês quiserem fazer. Semana que vem eu vou trazer novamente o extrato para vocês verem quanto tem, né? Porque alguém pode pensar, não, algum empresário está assistindo e vai fazer uma doação de 50, fez uma doação de 50 mil, e aí ela não vai falar como é que vai ser. Então eu vou trazer aqui o extrato da próxima semana para vocês direitinho, para vocês verem quanto entrou, né? Porque eu já não estava pedindo doação há muito tempo, né? Então eu vou trazer para vocês verem quanto tem na conta, para não pensarem que eu vou ficar rica às custas da pessoa jurídica, né, da nossa conta bancária. Então, o banco é Itaú, agência 0036, conta corrente 115 73, dígito 1. Tá bom? Muito obrigada para vocês, um bom fim de noite e até amanhã aqui na página Ecoando a Voz dos Mártires. Tchau, tchau.